Boa noite a todos, que a paz de Jesus e o amor do Criador nos envolvam nessa noite. Nós vamos nos sentar confortavelmente nas nossas cadeiras, como fazemos sempre que nós chegamos a uma casa de oração. É natural que nós nos coloquemos em prece. E existe uma forma muito interessante de nos colocarmos em prece, é fechar os nossos olhos físicos. Naturalmente, quando nós fechamos os nossos olhos físicos, nós fazemos automaticamente um mergulho dentro de nós. E é o momento em que nós começamos a sentir a presença dos nossos anjos guardiões nos envolvendo. Apesar de que eles estão o dia inteiro ao nosso lado, mas quando fechamos os olhos físicos, nós naturalmente sentimos de uma forma mais intensa a presença desse amigo. E com os nossos anjos guardiões nos envolvendo, esse amigo que é um trabalhador do Criador e que tem por missão nos amparar e nos proteger ao longo das nossas sucessivas encarnações na face do planeta, nós vamos sentindo que esse amigo vai nos levando até esferas mais altas do plano espiritual. Primeiramente, nós nos aproximamos de Maria de Nazaré, tá? Amiga, mãe, um espírito crístico que teve em seus braços a figura do Cristo planetário como filho. Maria nos envolve e ela, que é todo amor e toda bondade, nos ampara nesta noite, nos unindo numa vibração única e amorável, que nos leva até a presença do Cristo, seu dileto Filho. O Cristo nos ampara com todo o seu amor, com toda a sua luz, e é através do Cristo que nós nos aproximamos de Deus, do Criador, do Pai. E o Cristo mesmo nos disse que onde dois ou mais estivessem falando em seu nome, lá ele estaria. Ele está conosco nesta noite e ele nos leva até a presença do Criador, pois ele mesmo também nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. E com a prece que o Cristo nos ensinou, nós vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade que temos nesta noite, e com ela também iniciamos o nosso Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe, Pai, nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentações, e livre-nos dos males, para que seja sempre teu o reino, poder e glória, Pai, em todos os pontos desse imenso universo que é tua morada, e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Cristo. Nós vamos nesse momento envolvendo o nosso amigo Juliano, nosso irmão, para que ele faça o nosso Evangelho. Boa noite a todos. Hoje eu estou substituindo meu irmão, seria meu irmão na escala, mas ele ficou impedido de estar aqui. Hoje passou para mim o Evangelho da noite, da semana na verdade, então porque nós acabamos fazendo as substituições. E o capítulo, o tema assim que foi sugerido, é um tema bastante interessante, porque por tudo que a gente tem vivido nos últimos dias, mas o tema é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amai os vossos inimigos, um tema bastante pontual, principalmente por tudo que nós vivemos nos últimos dias, Então achei bastante interessante trazer esse tema à tona, e poder explicar isso, na visão do Cristo, amai os vossos inimigos, uma frase assim que é tão difícil da gente entender, da gente aceitar, E o que ele quer dizer com isso, amai os vossos inimigos,
Como diz em Mateus, no capítulo 5, versículo 43 a 47, teria dito Jesus o seguinte, né? Aprendes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estais nos céus, e que faz se levantar os sols tanto para os bons quanto para os maus, e que chova sobre o justo e o injusto. Porque se só amardes os que vos amam, qual seria a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudares, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem os outros assim também os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizeres para os que vos fazem bem, que mérito vos reconhecerá, dado que o mesmo faz às pessoas de má vida? Se só emprestardes àqueles de que vos possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam da mesma maneira para oferirem a mesma vantagem? Pelo que toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, bastante interessante, né? Difícil de entender, né? Por que nós devemos amar os nossos inimigos, né? Bom, se a gente for olhar assim, a princípio, a gente tem aquela visão assim, né, de que a gente precisa ser bonzinho, né? A gente precisa perdoar bem, a gente precisa perdoar aqueles que nos querem mal, a gente precisa, né? Mas eu acredito, né, que não é só isso que Jesus está dizendo, e nem é isso que Jesus está realmente querendo mostrar para a gente. Jesus, ele veio ao mundo, né, há 2000 anos atrás, para fazer com que a gente agisse de uma forma diferente, para que a gente se transformasse em pessoas muito melhores, né? É um divisor de águas, tanto que a gente usa na história até hoje, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Ele mudou o mundo. E ele não mudou o mundo porque ele fez algo físico, construiu algo, ou dominou algo, ou impôs algo. Não, muito pelo contrário. Ele mudou o mundo apenas vivendo aquilo que ele falava. Só isso. Ele não fez nada diferente disso, a não ser viver aquilo que ele falava. Então, quando ele vem dizer assim, olha, vocês que foram treinados e cresceram, né, porque naquela época, 2000 anos atrás, os povos, né, eles tinham suas fronteiras, né, e tinham os seus inimigos, um povo invadia o outro, um povo destruía o outro, né? Essas guerras eram muito constantes. Então, como ele disse, vocês aprendem e crescem pensando, né, em odiar o inimigo. E eu vos digo que nós precisamos amar o nosso inimigo, né? Então, quando ele diz isso, ele não está dizendo que a gente simplesmente vai amar a pessoa que não nos gosta. Ele está fazendo com que a gente pense e entende, né, o que significa essa figura, o inimigo, né? O que esse inimigo está trazendo para a gente. Porque o Cristo mesmo disse em várias vezes que o reino dele não é aqui, né? O reino dele é em outro lugar, né? Ele está explicando que a vida física temporária, passageira, né, é um momento, enquanto que a real vida nossa, de espírito imortal e eterno, né, ela é mais do lado de lá do que do lado de cá, né?
Então nós, como espíritos, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos crescendo, nós vamos vivenciando experiências. Então o que é de fato inimigo, né? Quando a gente fala nessa questão da guerra bélica, o inimigo é aquele que defende a bandeira do outro lado, né? Seja lá por qual razão aquele povo invoque com o seu, né? O inimigo é aquele de lá. Quando a gente fala no inimigo político, que nem a gente vivenciou no cenário agora, né? Onde a política transformou, independente de lados, né? As pessoas praticamente se transformaram em inimigas uma das outras, né? Então é o inimigo ideológico, né? Porque independente de lado, né? A gente analisando somente o fato, cada um defende seu lado, né? Cada um defende a sua ideia, cada um defende seu ponto de vista, de uma forma, né? Agressiva, de uma forma, né? Virulenta, a ponto de considerar o outro lado, que é diferente de você, um inimigo, né? Aí quem é o nosso inimigo, por exemplo, num local de trabalho? É aquele que não gosta, né, da forma como a gente fala, da forma como a gente explica, da forma como a gente desenvolve o nosso trabalho. Isso se transforma no seu inimigo no trabalho. Ele não gosta da forma como você age, da forma como você fala, se explica, se comporta. Aí a gente tem os inimigos no nosso ciclo de amizades, né? Sempre tem aquele que não gosta, né? Tem uma certa inveja, e não gosta, e acaba se transformando nessa figura inimiga, né? Então, se a gente for analisar de fato o que é o inimigo real, né? Fato apenas, o inimigo é aquele que é diferente de você, né? Que é antagônico à sua forma de pensar, à sua forma de agir, né? É só isso. Ele não faz nada além do inverso, né, que você faz. Se você gostaria de ir para a direita, ele quer ir para a esquerda, né? E aí ele briga, se invoca. Por quê? Porque a gente quer, né, que todos sigam a nossa ideia, assim como ele também quer que todos sigam a ideia dele, né? Então, na verdade, se a gente for continuar aprofundando nessa questão do inimigo, a gente vai perceber de fato que a gente só tem inimigos quando a gente quiser impor a nossa vontade, a nossa verdade, a nossa ideia, né? Porque se eu não impor a minha ideia, a minha vontade, eu não vou ter inimigos, né? Eu posso ter pessoas que pensem diferentes, mas eles não vão me ver como um inimigo, não é? Então, na verdade, Jesus está dizendo, a gente deve amar o nosso inimigo. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele mostra para a gente vieses, opções, formas diferentes da gente ver a mesma coisa. Quando eu cresço num determinado local, eu vou estar influenciado por determinadas ideias. Por exemplo, eu cresci na Inglaterra, sou inglês. A Inglaterra teve uma guerra de 100 anos com a França, né? Naturalmente, eu vou olhar o francês como uma pessoa belicosa, não é um vizinho bom, né? 100 anos de guerra. Eu não tenho como ser diferente. Eu vou trazer essa carga, certo? Mas a guerra entre Inglaterra e França não era minha, nem deles, né? A guerra surgiu lá atrás e ela foi se arrastando também. E ela foi se arrastando, e ao longo desse tempo todo mundo vem carregando essas cargas, né? Mas na verdade são pessoas que vivem em formas diferentes, que agem de formas diferentes, mas que querem a mesma coisa. Todos querem viver em paz, todos querem ser felizes aos seus modos, né? Mas a gente transforma em inimigo porque é diferente da gente. Então, na verdade, Jesus, quando ele vem trazer essa ideia de amar o seu inimigo, ele quer que a gente perceba que todo aquele que é diferente de você, ele está acrescentando algo para você, ele está trazendo algo diferente para você. Então, que a gente se desarme, que a gente pare de estar no sentido de se defender como se estivéssemos numa guerra, né?
um escudo, uma espada na mão, pronto para bater, pronto para agredir, porque as coisas não são belicosas, elas só são diferentes. Existem milhares de moradas, né? Existem milhares de lugares, existem milhares de formas de pensar. E cada vez que a gente nascer de um lado ou nascer do outro, estiver influenciado por determinadas ideias ou por outras, nós vamos mudar de lado. E aí, como é que ficou toda aquela briga, né? Aquela da vida anterior, né? Se matou pela Inglaterra para ser francês. E aí, como é que fica essa situação? Né? É do espírito, o espírito vai continuar, né? Então não é por aí, né? Então o que a gente precisa fazer? Mudar o pensamento. Por que a gente se arma? Por que a gente parte para a briga? Porque na verdade nós agimos por instinto. O espírito, ao longo de todo esse processo evolutivo, né, ele precisa racionalizar as emoções, racionalizar as suas ações. É isso que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E a gente vai desenvolvendo isso como espírito através das inúmeras experiências que a gente adquire encarnando, desencarnando, encarnando novamente. Experiências vão fazendo com que o espírito comece a racionalizar. O que difere o homem encarnado, por exemplo, do animal? A ciência dizia que era o raciocínio, né? O homem raciocina, o animal não, mas é mentira, o animal raciocina assim, até planeja, né? Faz coisas, ações, né? O animal é bem inteligente. Mas o que separa a gente do animal? Né? Nós temos a certeza que a vida segue, que nós temos amanhã, então a gente planeja. Eu planejo para amanhã, para daqui um ano, para daqui 10 anos, para daqui 20, 30. Eu tenho um plano de longo prazo. O animal não, ele ainda vive somente o hoje e o ontem. Ele lembra o que você fez e hoje ele reage, né, de acordo com a forma que você o tratou. Se você o trata bem, ele trata muito bem, né? Se você o tratar mal, ele vai lembrar disso e vai revidar, natural. Age por instinto, né? Instinto. Quando nós éramos mais primitivos, agíamos basicamente por instinto. Por exemplo, se alguém encosta em você, você repele. É instintivo, né? Encostou você, eu também te conheço, se afasta, né? É instinto. Você faz sem pensar. Mas na verdade, não é que você faz sem pensar. Você acha que você não pensou, mas você pensou. Acontece que o cérebro humano e o cérebro do espírito, que são iguais, né? Eles têm uma peculiaridade muito interessante que a gente vê na natureza, né? É extremamente econômico. O cérebro nosso é extremamente econômico. Nós somos extremamente econômicos, assim como a natureza. Não existe desperdício na natureza, né? A árvore absorve exatamente aquilo que precisa, o próprio animal come exatamente o que ele precisa, né? E assim vai indo. E a gente faz a mesma coisa. Então, como é que isso funciona na mente? Eu aprendi que quando encosto em mim eu tenho que repelir, né? Eu repeti isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4. Isso vai entrar num sistema automático no meu cérebro. Então, toda vez que eu tiver uma ação parecida com essa, eu já tenho uma resposta pronta. O meu cérebro não vai parar para pensar o que eu vou fazer agora. Ou seja, ele não vai racionalizar, ele vai agir como sempre agiu. E é isso que nos leva a tomar ações impensadas, né? Quando a gente fala, eu agi no calor da emoção, eu fiz aquilo. Você fez o que você sempre fez, não só nesta vida, como nas vidas anteriores. Você agiu da mesma forma como você sempre agiu. Você explodiu, você revidou, você agrediu, você estourou, né? É isso que a gente sempre fez. Quando Cristo veio ao mundo, ele veio para dizer exatamente, olha, a gente precisa mudar. Nós vamos mudar. E o processo para mudar é um processo que transforma o homem no homem de bem. É um processo baseado na racionalização das coisas, a mudança da atitude. Então, quando Jesus fala assim, se me agredirem um lado, eu vou oferecer o outro lado.
é um choque, né? Você fala assim, como, né? A vida inteira me ensinaram que se me baterem, eu tenho que bater também, e bater mais forte ainda, né? A gente tem que vencer a vida de tudo, né? Não só entrar no conflito, como vencer. Aí vem o Cristo e diz, não, se alguém me agredir, você vai dar outra face. Ou seja, eu não vou revidar, não vou agir da mesma forma, eu tenho que agir diferente. Para mim fazer isso, eu tenho que parar tudo, parar minha mente naquele momento, respirar e tentar entender o que está acontecendo para fazer algo diferente. Forçar o meu cérebro, né, físico e espiritual, a buscar um caminho diferente daquele caminho que era um trilho, um sulco que ele já ia fazer automaticamente. Era muito mais fácil simplesmente revidar, né? Então Jesus fala, não faça isso, faça diferente. Comece a agir de forma diferente, para que o seu cérebro comece a ter novos caminhos. Você vai ter novos entendimentos. E esses entendimentos, uma vez que se transformam em entendimentos marcados como eram os outros, você muda completamente seu comportamento e sua forma de entender as coisas, a sua forma de perceber o seu entorno. Quando Jesus falava, veio Moisés e trouxe 10 mandamentos, talhados na pedra ainda, né? 10 vezes, não faça, não pode, não faça, não pode, não é, né? Não. Aí Jesus vem e diz assim, olha, tira os 10, junta tudo e coloca lá, não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fizessem com você, ou ame o próximo como a si mesmo. Os 10 estão aí e mais, né? O que mudou? A forma de ver, a forma de pensar. A regra é a mesma, né? Se eu não gostaria de sofrer uma agressão, eu não faço uma agressão, não é? É isso que está lá, não faça, não mate, não agrida, não roube, né? Agora, se eu não quero isso para mim, eu simplesmente não faço. Eu estou cumprindo todos os mandamentos, mas estou pensando de uma forma diferente. Eu estou revidando, estou devolvendo aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. É diferente de eu dizer não faça, né? Você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Essa é a mudança. Então, se eu começar a perceber por esse viés, que é o que Jesus estava realmente trazendo, aí eu vou entender que, de fato, quando ele está falando aqui, ame o seu inimigo, né? Nós devemos amar o inimigo, não é que a gente vai transformar aquele desafeto numa pessoa, eu vou amar a pessoa que eu não... Não, isso é hipocrisia, você não vai fazer isso, né? Mas você vai começar a observar aquilo e começar a entender dentro de você o que é que aquilo está lhe machucando, o que é que aquilo está mostrando para você, por que te incomoda tanto, por que você não aceita aquilo daquela forma, né? E aí a transformação vai acontecendo dentro de você, e aí aquilo já não vai ser tão doído, tão difícil, e logo já não vai ser tão inimigo assim, já passa a ser assim só um leve desequilíbrio, né? uma coisa assim, umas arestas, não vira. Aos poucos as coisas vão se transformando, porque você passa a ver de uma forma diferente. Agora, se a gente fizer como a gente sempre fez por instinto, revido, né? Que nem um cachorro, né? Se você bate no cachorro, ele te morde. E ele não importa o teu tamanho, você pode ser 10 vezes maior que ele morde porque é instinto de defesa, você atacou, ele se defende. Só que a gente não precisa mais, né, agir por instinto, a gente começa a racionalizar. Então tudo nesta vida vai ser complicado, né? Porque não é para aprender, não é para desenvolver, não é para fazer pensar diferente. Então analise. Se a vida fosse perfeita e fosse exatamente do jeito que você mais gostaria que fosse, aquela imagem de perfeição, um quadro, né, perfeito, tudo exatamente do jeito que você gostaria que fosse, no que você teria sido diferente? Nada. Você ia repetir um cenário que é uma perfeição na sua mente sempre, na vida anterior, nessa e na próxima.
Não iria ter absolutamente uma vírgula diferente, porque para você está ótimo desse jeito, né? Aí o que vai mudar? E como você vai saber se isso é realmente o melhor que você pode ter? Se você não conseguir olhar para frente, se você não for adiante, como é que você vai entender que aquilo é o máximo seu? Você fica limitado, você não vai crescer. Então a existência física é exatamente o inverso. A gente vivencia problemas, uma sucessão deles, dos mais diversos tipos. É físico, é mental, é emocional, não importa. A gente vai vivenciar uma série de problemas. Mas eles não são problemas para causar dor ou para causar situação de constrangimento, de tristeza, de revolta. Não. Eles são problemas para fazer com que a gente pense e busque uma forma de agir diferente do que a gente sempre fez. É um chamado, é um movimento para que você seja diferente. E é aí que vai vir as coisas. Então, é evidente que nós vamos ter nesse cenário inúmeros inimigos, né? Não porque é perigoso e a gente vai brigar com o mundo, não. Porque são coisas que a gente não vai mais fazer, são coisas que a gente não precisa mais entender, são coisas que a gente não precisa mais vivenciar, mas a gente está neste meio justamente para fortalecer dentro de nós, né, o não aceitar mais aquilo. Vamos dar um exemplo clássico aqui, né, do nosso país, né? O maior problema nosso que a gente vê em todos os governos anteriores, né, todos eles sem exceção, a gente vê corrupção, né? Essa palavra, ela sempre martela, corrupção. A corrupção tem no mundo todo, né? Mas parece que aqui é mais aflorado, né? Embora a gente esteja mergulhado aqui e só veja a daqui todos os dias, mas parece que a nossa é mais forte, mais intensa. Aí você diz assim, então por que eu nasci aqui? Né? Eu sou corrupto? Talvez dentro de mim eu ainda tenha vinculações, eu ainda tenha determinado grau de afinidade com determinadas ações. E por isso eu estou inserido no meio onde isso tudo é muito evidente. Para quê? Para que eu me force a não ser mais, não é? Como é que eu deixaria de ser corrupto num lugar onde não tem corrupção? Né? Não vou estar tentado, não vou estar testado. Como é que eu vou saber? Né? Como é que eu vou saber se eu realmente mudei? Né? Porque aprender na teoria é fácil, a gente lê e diz, ó, não pode. Entendi, está claro, não pode. Né? E na hora que você está na situação, você é de fato ou não é? Né? A gente vivencia. A gente vê isso explicado de uma forma mais prática quando a gente vê a oração, por exemplo, do Francisco de Assis. Né? O que ele pede constantemente? Que ele esteja inserido nos cenários de problemas. Né? Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, a esperança. Né? Então, ou seja, ele quer um cenário ruim para ele poder fazer o bem. Né? A gente precisa disso. Então, por exemplo, se nós aqui todos estamos brigando conosco para nos livrarmos dessa corrupção interna nossa, né? A gente vai ter que estar num cenário onde a corrupção esteja evidente, para lembrarmos todos os dias que a gente não quer mais isso, que a gente não é mais assim, que isso não faz mais parte da gente. E aí a gente se revolta, a gente vê aquilo tudo, a gente sente, se incomoda, porque é um processo que nós estamos vivenciando e o cenário é esse. O dia que a gente não tiver mais afinidade com isso, talvez a gente esteja em outro país, nasça, né? Num outro país onde este problema não seja tão evidente quanto é aqui, mas existem outros, né? Não existe nenhum lugar no mundo que seja plenamente perfeito, muito pelo contrário, cada um tem um determinado tipo de problema. Né? As pessoas falam, mas lá tem uns países na Europa que você nem ouve corrupção. Não ouve, mas você ouve uma depressão imensa,
né? Você vê as pessoas se matando de tristeza, porque o povo é frio, porque ninguém fala com ninguém, porque ninguém olha para o lado. E a gente tem isso em abundância aqui, a gente tem coletividade, a gente tem afetividade, a gente tem amor, a gente tem alegria, a gente brinca com tudo, né? Então a gente tem muita coisa boa aqui. Mas claro, a gente tem muita coisa ainda a ser desenvolvida em outros aspectos, por isso nós temos problemas. Então, a vida, ela não vai ter um lugar onde você vai ter uma vida boa e livre de inimigos. Não. Inimigos vão existir em todos os lugares. Seja ele na roupagem que for, seja ele da forma como for, porque você está mudando. E tudo que você muda, o que era velho passa a lhe incomodar. E vai incomodar os outros a sua mudança, da mesma forma. Jesus tem um capítulo interessante no Evangelho aí que vocês vão ver mais para frente, que é a estranha moral. Aí ele diz, né, os pais vão brigar com os filhos vão brigar com os pais, eu sou a espada que vim trazer. Ele está falando disso. Porque no momento que você se transforma, que você se modifica, e você se modifica pelo seu entendimento, você se afasta daquilo que era comum para você antes daquele entendimento. Basta ver, por exemplo, na nossa evolução natural nessa encarnação. Nós tínhamos amigos muito próximos quando nós éramos crianças, né? Aqueles que brincavam com a gente. A gente vai crescendo, cada um vai seguindo o seu caminho, não é isso que a gente fala? Cada um seguiu o seu caminho, a gente foi se separando. Não, cada um foi mudando. Cada um seguiu o seu crescimento. Aqueles que cresceram parecido com a gente, continuam junto, continuam em contato. Agora, aqueles que seguiram caminhos diferentes, que cresceram de formas diferentes, se afastaram. E não é porque a gente deixou de gostar, não é porque a gente brigou, é porque cada um se junta com aquilo que tem afinidade. Então, quando você deixa de achar graça das mesmas piadas, daquelas coisas, você se afasta daquilo. E você virou chato para aquele turno, né? A cara nem ri mais daquelas piadinhas, nem brinca mais, é você que virou chato. Não, você mudou. E a gente vai mudando constantemente. Os nossos círculos vão ficando diferentes, as reuniões familiares vão se transformando, né? Ao passar do tempo, tudo vai mudando, porque está todo mundo crescendo. Todo mundo crescendo, cada um da sua forma, cada um no seu caminho, mas todos crescendo. Então isso é um processo natural. E o Espiritismo, a religião, o Evangelho, tudo isso leva você para um patamar que faz com que você cresça em um sentido, independente da religião, do credo, independente, você sempre cresce. E aqueles que escolherem outros caminhos, por exemplo, você escolher um caminho mais espiritual, tudo bem, você vai seguir para um lado. Amigos seus vão seguir um caminho mais material, não vão desenvolver. Não quer dizer que ele é melhor ou pior, ele só foi para um outro lado. Naturalmente vocês vão se apartando, né? Então, quando Jesus fala assim, eu vou trazer a desunião, né? É nesse sentido. Você vai se transformar. Então, você não vai ser mais igual que você era. E aqueles que se aproximavam de você porque você era daquela forma, naturalmente vão estar mais afastados, porque você deu um salto para um outro lado. Você se transformou. Não somos inimigos. Na verdade, ninguém é inimigo de ninguém. A gente só está em pontos diferentes, pontos de vista, pontos de entendimento, né? Momentos do próprio espírito. Nosso espírito está vivenciando experiências e cada cenário proporciona melhor, inclusive o entendimento, porque não existe nenhum entendimento correto, né? Não dá para dizer, o certo é este e o errado é aquele. Não existe certo e errado nesse aspecto. Existem experiências que o espírito está aprendendo e vivenciando, estando nesta posição ou naquela outra posição. E o meio, né, as informações, as influências, eles vão ser o cenário necessário para que você esteja firme naquela posição que você precisa estar,
para que o seu espírito vivencie o conflito exato para a sua mudança e transformação. Se não tiver isso, a gente não muda. Se não fosse assim, nós seríamos sempre os mesmos. Encarnaríamos todas as vezes da mesma forma, viveríamos da mesma forma e morreríamos da mesma forma. Não teria diferença. Mas a vida cria, a vida coloca os obstáculos. E aí, enquanto a gente é instintivo, a gente observa todas essas diferenças com agressividade. Aí são todos inimigos. A partir do momento que a gente entender que isso tudo são só cenários, né, pontos de vista, colocações diferentes da nossa, comportamentos que nós já não fazemos ou não queremos mais, as coisas se transformam. Eu não preciso ter agressividade, eu não preciso ter raiva, eu não preciso ter ódio de alguém que seja diferente de mim. Mudou. E aí a gente começa a entender por que nós devemos amar os nossos inimigos. Se não fossem eles, se não fosse esse cenário das dificuldades, como é que a gente se colocaria em prova? Como é que a gente se testaria? Né? Eu quero ser caridoso, então eu preciso de alguém que precise de caridade. Né? Como é que eu vou ser caridoso se não tem ninguém necessitando de ajuda? Eu quero ser muito que nem Francisco de Assis. Ótimo, ao mesmo tempo que eu desejo isso, eu estou desejando que tenha muita gente passando dificuldade para mim, está ajudando muita gente, não é contraditório, né? Então é isso aí que eu queria trazer para vocês, essa reflexão. Não existe inimigos, por isso que Jesus disse, ame seu inimigo, porque na verdade o inimigo é só um instrumento para o nosso crescimento como espírito, é alguém que te demonstra, que faz com que você tenha emoções e sensações para serem controladas, para serem racionalizadas, para começar a sua transformação. Se você não tiver aquele vizinho que faz barulho, se você não tiver aquela pessoa que fecha você no caminho, se você não tiver aquela pessoa que faz com que você respire fundo, né, você vai continuar sempre igual. A raiva vai estar lá dentro, a agressividade vai estar lá dentro e nunca vai ser transformada. Ela só se transforma quando vem à tona. E quem é que faz esse movimento? Quem é que traz todo esse nosso lado escuro à tona? É aquele que a gente chama de inimigo. É ele que faz com que você cresça. É ele que mostra para você exatamente as suas falhas, aquilo que o seu verniz social esconde, camufla, né? É graças a ele que a gente percebe que a gente ainda tem muito que aprender, que a gente ainda tem muito que desenvolver, que a gente ainda tem muito caminho para trilhar, né? É graças aos nossos inimigos. Então devemos amá-los, sim, porque se não fosse por eles a gente não estaria crescendo. É isso que eu queria compartilhar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. A gente está aqui só para conversar mesmo. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Todo mundo assimilando. Todo mundo assimilando. Então vamos aproveitar, então vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece como o André explicou agora no começo, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, mergulhando dentro de nós mesmos. Querido Pai, Mestre, fazei com que nós tenhamos coragem, força, perseverança de continuar trilhando esse caminho de crescimento, que nós não fraquejamos, que nós não venhamos a tropeçar no nosso orgulho, na nossa vaidade, que nós possamos de fato perceber que todos aqueles problemas, todos aqueles infortúnios que a vida nos coloca são só momentos de aprendizado, algo que nosso espírito está assimilando. Possamos ter fé, esperança, que os dias vão ser melhores, que as coisas vão se encaixar e que de fato nós estamos vivenciando exatamente aquilo que precisamos para que o nosso espírito imortal possa sair daqui desta encarnação muito melhor do que quando entrou, que consigamos assim todos juntos, com a sua família, adentrar nesse novo mundo de regeneração
onde estaremos de vez libertos de todo esse tipo de prova, de expiação, que são, na verdade, esses ensinamentos e esses testes que devemos enfrentar. Que assim seja.